Ok. Bom, Jesus cura em resposta à fé, né? O tema da palavra de hoje vai ser a cura e libertação emocional. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado do mar, onde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo. Quando viu Jesus, prostrou-se a seus pés e suplicou repetidas vezes: Minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela. Cure-a para que ela viva. Jesus foi com ele, e tendo o povo seguindo, apertando-se ao seu redor, no meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía, sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Agora nós vamos lá em João 4, confirmando aí um pouco também que a Eliane falou no início, né, da mulher samaritana. Ela nem sabia que eu ia trazer também sobre a mulher samaritana. Jesus sabia que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava e fazia mais discípulos que João. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos, assim deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. No caminho, teve de passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você me pediria, e eu te daria água viva. Mas você não tem corda e nem balde, e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: Quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me desta água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: É verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. Então, o que que essas duas mulheres, elas têm em comum, né? A mulher do fluxo de sangue, ela já havia sofrendo há 12 anos, procurando ajuda de várias formas, né? Ela foi em vários médicos, passou por vários tratamentos e nada resolvia. E ela ouviu falar de Jesus, né? Ela queria aquela cura. Enquanto que a mulher samaritana teve lá os seus vários maridos, né? E não era casada com o que ela não estava buscando cura. Né, então, essa, na verdade, seria a diferença entre elas. Uma estava buscando a cura há muito tempo, e a outra não. As semelhanças entre elas é que ambas sofriam de exclusão, de rejeição social. As pessoas rejeitavam as duas como, considerando as duas impuras,
né? Tanto a mulher do fluxo de sangue, por conta dessa hemorragia, ela não podia se aproximar das pessoas, ela não podia abraçar as pessoas. A mulher samaritana era vista também como impura, né? Devido a esses vários relacionamentos que ela teve, né? Devido a esses olhares julgadores, né? Então, eu não sei o que você, né, que está aqui hoje, está passando na sua vida, se tem alguma área da sua vida que está sangrando, né, que você está sofrendo, que você está buscando tratamento, que você está buscando ajuda de alguma forma, e que você ainda não encontrou essa cura, né? Muitas vezes nós estamos buscando, orando a Deus para que Ele mude a situação. Muitas vezes ele não vai mudar a situação, porque ele vai mudar a nós, né? Muitas vezes ele vai mudar a nós em primeiro lugar para depois mudar a situação, porque não adianta ele mudar a situação se não mudar o nosso interior. Então, muitas vezes nós estamos nos sentindo rejeitadas, talvez, né, algumas de vocês que estão aqui, talvez um dia você já foi rejeitada, seja por alguém da sua família, seu pai, sua mãe, ou talvez você interpretou uma situação como uma rejeição, né, porque a nossa mente, ela é muito assim, às vezes a gente interpreta uma situação que não é aquilo que aconteceu realmente, mas a partir daquela interpretação a gente traz aquilo como uma verdade e ficamos muitas vezes, muitos anos sofrendo por aquela situação, né. Então, nesse caso, a mulher do fluxo de sangue, ela sofria além da hemorragia, não era só uma considerada uma doença física, mas também era essa exclusão. Porque nós, como seres humanos, Deus nos fez, né, seres emocionais. E Deus nos fez seres para ser relacionais. Então, o ser humano, ele nasceu para se sentir pertencente. Então, essa mulher, ela não se sentia pertencente durante esse período de 12 anos, porque ela precisou ser afastada, né, dos seus familiares, das pessoas queridas. Ela não podia abraçar alguém, né? O quanto um abraço, ele é curador. O quanto às vezes a gente está angustiada e de repente você recebe um abraço e aquela pessoa nem sabe o que você está passando, mas aquele abraço é o abraço de Jesus através daquela pessoa, né? Ele vai te trazer tanto alívio, é como se tirasse aquela dor de você, né? Então, enquanto a mulher do fluxo de sangue estava buscando cura, ouviu falar de Jesus, ela foi até Jesus. Ela foi, né, tocar nas vestes dele. A mulher samaritana, ela não estava buscando cura. Talvez ela já tivesse sido tão machucada, né, tão julgada, tão ignorada, tão considerada impura, que isso gerou nela uma resistência. Então, quando Jesus aproximou, então, ela não foi ao encontro de Jesus, diferente da mulher do fluxo de sangue. Jesus foi até a mulher samaritana. E ela, pelo seu sofrimento, pela resistência, ela não entendia por que que um judeu ia se aproximar dela. Isso não era permitido, de acordo com as culturas dele, os conflitos que tinham entre as regiões, né? Ela ficou sem entender. Então, ela criou aquela resistência. Imagina, quem é você? Como você pode me dar água viva? Você é considerado maior que Jacó? Então, assim, ela não reconheceu o valor, a importância de Jesus. Enquanto que a mulher do fluxo de sangue, sim, ela pensou, essa é a minha última esperança. Quem sabe, né, Jesus pode realmente me curar, depois de todo esse tempo buscando cura. Então, eu não sei se hoje você está nesse lugar, né, como a mulher do fluxo de sangue, vivendo uma situação que há muito tempo você está buscando cura. Talvez pelo seu casamento, pelo seu filho, por uma questão sua. Então, continue a buscar a Jesus. Como eu falei, muitas vezes ele vai usar a situação para nos transformar, para nos libertar, para nos curar. Porque às vezes, quando aparentemente está tudo bem, lá fora, né? A gente vai levando a vida, muitas vezes a gente esquece de Deus, muitas vezes a gente busca reconhecimento das pessoas, né? Muitas vezes a gente ocupa tantas coisas, tantas funções, até mesmo nas igrejas. Quantas mulheres que tá lá na igreja, no ministério tal, e tantos ministérios, mas relacionamento com Jesus mesmo, ela não tem muito. Ela tem relacionamento com as pessoas e muitas vezes de forma inconsciente, ela está buscando uma valorização, ela está buscando um reconhecimento do ser humano, talvez por um vazio, por um sentimento de rejeição, por um sentimento de se sentir pertencente àquele ambiente. Isso pode ser na igreja, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar. Mas quando você está buscando demais, né, se sentir inserida, busque a Deus e pergunte: será que eu estou buscando o reconhecimento do ser humano?
Porque independente do que você está passando, Jesus te reconhece. Para você, para Jesus, você tem valor. E às vezes, como até a Eliana citou no início, às vezes a gente está buscando amizade, está buscando valor, que as pessoas nos valorizam. Mas muitas vezes o valor que a gente precisa realmente reconhecer é o valor que Jesus vê em nós. E muitas vezes, por a gente não ter esse relacionamento realmente profundo com Ele, que a gente está buscando relacionamentos externos ali, né, em pessoas, a gente não está recebendo aquele amor, aquele acolhimento, aquele amparo que a gente tanto quer. E a gente acaba se frustrando cada vez mais, né? E isso muitas vezes nos faz ficar como uma mulher samaritana, resistente, negando, né? Não permitindo que as pessoas se aproximem de nós. Muitas vezes Jesus vai usar pessoas para ir até você, para te dar um abraço, para te dar um aconselhamento, para te mandar uma mensagem, e muitas vezes na sua resistência, não porque você é ruim, porque você é maldosa, mas porque o sofrimento talvez te deixou assim, uma pessoa mais rígida, mais inflexível, né? Você às vezes acha assim: quem é aquela pessoa para me dar um conselho? Imagina que eu vou dar um abraço naquela pessoa, olha a vida dela. Mas muitas vezes Jesus vai usar uma pessoa que é menos improvável para poder te abraçar, para poder te dar um conselho, para poder te dar uma ajuda. Pode ser que também, muitas vezes, você não é a mulher samaritana e não é também como a mulher do fluxo de sangue, mas pode ser que você está fazendo o contrário, você está sendo a julgadora. Aquela que critica, talvez uma mulher que passou por vários casamentos, fala, nossa, mas olha, casou várias vezes. Nossa, mas olha o filho dela, ela não sabe educar o filho. Então, muitas vezes, nós estamos na posição contrária da julgadora, daquela que critica, daquela que olha, muitas vezes não fala, mas pensa. Então, que Jesus possa realmente trazer a cura, né? A cura nas profundezas da nossa alma, porque tem situações que a gente nem se dá conta que a gente precisa de cura. Às vezes a gente acha que está tudo bem, como a Geise deu o exemplo aí, que faz 18 anos que está casada e o marido tinha um bloqueio em relação a ouvir a opinião dela. Tem muitos bloqueios emocionais que nós nem temos consciência que temos, mas isso está atrapalhando o nosso relacionamento com as pessoas e principalmente o nosso relacionamento com Deus, com Jesus. Porque a gente transfere muitas vezes para Deus as nossas decepções com as pessoas. Nossa, Deus, o senhor não está vendo isso? O senhor não está vendo aquela injustiça que aquela pessoa está cometendo contra mim? Né? O senhor não está vendo como que eu estou sofrendo? E Deus está vendo que você está sofrendo. Mas muitas vezes ele só está esperando você buscar, você tocar as vestes dele. Você acreditar que ele está ali para te ajudar e que ele é bom, ele só quer coisas boas para você. E que apesar da situação que você está vivendo, não é porque Deus não se importa, mas é que ele quer te transformar através dessa situação. Ele pode transformar a situação, ele pode transformar seu marido, seu filho, mas antes disso, ele quer transformar você, porque através de você, o seu filho será transformado, seu marido, seja quem for que você entrar em contato. Mas muitas vezes a gente ora, e é importante orar pelos filhos, pelo marido, por tudo. Mas a gente precisa também orar para Jesus transformar a nós mesmas, né? Porque muitas vezes a gente fica ali orando, faz 20 anos que eu estou orando pelo meu filho, faz 30 anos que eu estou orando pelo meu marido, mas e por você? O quanto você tem orado pela sua transformação, pela sua cura, pela sua libertação? Porque muitas vezes a gente está tão cheio de bloqueios emocionais, de feridas emocionais, que as coisas acontecem na nossa vida, situações, a gente fala, é o inimigo. O inimigo quer destruir o meu casamento. O inimigo só vai entrar onde ele tiver um espaço, uma brecha. E as feridas emocionais, os bloqueios emocionais, muitas vezes é uma brecha que a gente, sem perceber, a gente abre por inimigo entrar. E ali, assim, ele vai, né, ter lá a contribuição dele, mas nem tudo é o inimigo. Muitas vezes é dentro de nós. Muitas vezes o maior inimigo é a nossa mente, né? Aquela mente que se deixa levar por pensamentos, se deixa acreditar, né, em certas coisas, a mente que não está focada no objetivo que Deus tem, no propósito que Deus tem. Isso é um desafio diário, né? Romanos 12:2 fala para a gente buscar a renovação da nossa mente, através da palavra, né? Para a gente não se amoldar com este mundo.
Mas muitas vezes a gente quer seguir os caminhos de Jesus, né? Diz que é cristã, mas a gente está se amoldando de alguma forma, a gente quer copiar, a gente quer se parecer, a gente quer pertencer a algumas situações do mundo. Então, nós precisamos buscar essa cura, né, das profundezas da nossa alma, porque lá é só Jesus que vai conseguir chegar, né? O humano vai ajudar, né? A terapia ajuda muito. Eu já passei por experiências que eu precisei, me ajudou muito, mas teve situações, a cura verdadeira, a cura profunda vem de Deus, porque é só Ele que vai lá nas profundezas mesmo da nossa alma, que vai chegar lá no nosso espírito, que vai falar conosco. A gente precisa receber, estar aberto para receber a ajuda das outras pessoas, né? Aqui muitas mulheres, né, se ajudam, é um grupo de apoio, mas muitas vezes a gente fica resistentes a buscar essa ajuda porque, eu não vou contar para a Eliane isso que eu já fiz na minha vida, porque senão ela vai me julgar. O que que ela vai pensar de mim? Eu, uma cristã, fiz isso. Então, muitas vezes nós mesmos estamos nos julgando tanto que não estamos nos permitindo buscar ajuda, se abrir com alguém, mas não é com qualquer pessoa. Claro que, em primeiro lugar, a gente precisa buscar se abrir com Deus, com Jesus, porque é Ele que vai conseguir entender realmente, porque Ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos, né? Mas Ele colocou pessoas também para nos ajudar, seja conselheiras, pastoras, líderes, psicólogos, psicanalistas, não importa. Mas saiba com quem você vai buscar ajuda, né? Não vai falando a sua vida para qualquer pessoa. Não vai abrindo sua vida com qualquer pessoa, porque muitas vezes ela vai te julgar, ela vai te criticar, ela vai sair contando para outras pessoas e não vai te ajudar em nada. E você muitas vezes vai se sentir excluída como a mulher samaritana. Você vai preferir se isolar, por quê? Devido aos olhares de julgamento. Então, em primeiro lugar, ore a Deus. E se Ele quiser que você vá abrir seu coração com alguém, vai falar do seu problema com alguém, Ele vai te direcionar alguém que realmente tem ali ética, responsabilidade, que teme a Ele, para não te aconselhar da forma errada, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento. E nós precisamos também ser exemplos, né? Tem muitas mulheres que às vezes elas casaram com um homem, muitas vezes ele passa por um processo de alcoolismo, e muitas vezes ela despreza esse homem, né? Esse bêbado, né? Não serve para nada. E muitas vezes ela tem vergonha. Às vezes é um filho que está nas drogas, ela tem vergonha muitas vezes. Mas Deus está te usando, está te transformando para você poder levar essa pessoa para Jesus. Né, muitas vezes fala assim: "Eu não vou andar com aquela pessoa". Imagina se alguém me vê conversando com aquela mulher na rua, o que vão falar de mim? Mas muitas vezes Deus está te usando para trazer aquela mulher para os caminhos dele. Aquela mulher que para você, aos seus olhos, é impura, né, às vezes é promíscua, mas Deus está te usando. Né, a gente precisa parar de ter vergonha, né, de ir a alguns lugares, de falar. Muitas vezes você nem precisa falar de Jesus diretamente, mas o seu exemplo, a sua atitude. Porque também não adianta nada a gente falar de Jesus o tempo todo, se as nossas atitudes não estão mostrando que a gente realmente mudou de vida. Porque aonde Jesus entra de verdade, a vida é mudada. Pessoas que estão há 20, 30, 40 anos na igreja, mas que a vida dela continua a mesma, tem alguma coisa errada. Será que Jesus realmente transformou ela? Será que ela se permitiu ser transformada por Jesus? Porque Jesus é a transformação. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se a gente está no caminho de Jesus, o caminho de Deus, e a nossa vida está toda torta, toda desconcertada, é claro que quando a gente começa a caminhar com Jesus, a nossa vida está toda torta, desconcertada. Mas a partir daí, ela precisa ir mudando, né? Jesus vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. O que não pode é permanecer a vida desconcertada, né? Enquanto a gente estiver aqui. Então, é preciso haver mudança. Essa mudança começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Não adianta nada eu vir aqui falar, falar, mas dentro de mim e fora de mim está tudo errado. Não vou dizer que a minha vida está toda certinha, eu estou no processo também. Todas nós estamos nesse processo, né? De entregar, de confiar, de permitir essa cura, né? Essa cura emocional.
Porque muitas vezes as nossas emoções, se a gente não aprender a lidar com elas, elas vai nos levar ao pecado, elas vão nos levar a julgar as pessoas, elas vão nos levar cada vez a estar mais longe de Deus. Muitas vezes as nossas mágoas, as nossas feridas, elas impedem com que a gente confie em Deus, porque eu confiei em uma pessoa, eu confiei na minha mãe, eu confiei no meu pai, eu confiei em alguém, e essa pessoa me decepcionou. Como que eu vou confiar em Deus? Só que muitas vezes a gente não tem consciência disso. A gente ora, entrega para Deus, mas daqui a pouco, ai, será? Ai, mas será que Deus não me ama? Olha, tal pessoa conquistou tal coisa que eu queria tanto e eu não consigo, mas ele está te transformando através disso. Então, tem muitas pessoas que às vezes ela está caminhando com Jesus, mas ela não permitiu que Jesus adentrasse na sua alma e curasse verdadeiramente, né? E libertasse verdadeiramente, para que ela pudesse realmente caminhar de verdade, para que ela pudesse ser liberta, se relacionar em primeiro lugar com Jesus, para poder se relacionar melhor com a sua família, que é o primeiro ministério, né? Nós tivemos aí o curso sobre relacionamentos abusivos e que triste, né? Eu acho que relacionamento abusivo em qualquer tipo de situação, famílias, mas pensar que nas famílias cristãs existem relacionamentos abusivos, assim, é demais, né? Porque você fala, poxa, a pessoa conhece a palavra, vai na igreja e mesmo assim ela não está amando a sua esposa como Jesus amou a sua igreja, a sua noiva, né? Então, quantos casamentos que às vezes estão vivendo de aparência, de que adianta viver de aparência para o homem, se Deus conhece tudo o que está acontecendo ali naquela casa, naquele lar? Então, que nós, como mulheres, né, buscando aí ser mulheres virtuosas, mulheres que edificam o nosso lar, que nós possamos orar a Deus por cura, por libertação, porque, como eu falei, às vezes tem muitas coisas que a gente nem sabe que carrega, né, feridas, sentimentos que a gente nem sabe que carrega, mas que está interferindo no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com as pessoas, né, principalmente aquelas mais próximas, porque o nosso maior desafio não é lidar com quem mora longe de nós, é lidar com quem mora perto. O nosso maior desafio é com a família que está ali convivendo todos os dias, porque ali nós somos quem realmente somos, né? Ali nós não estamos usando uma máscara muitas vezes, não no sentido de falsidade, mas cada lugar que a gente vai, a gente se comporta de uma forma, a gente age de uma forma, mas com a família é quem nós somos. Então, nós precisamos buscar essa transformação em nós para ser um exemplo, né? Tem várias pessoas que às vezes vêm conversar, falar, mas está acontecendo isso, eu estou atendendo uma mulher que ela estava, assim, ela e o marido à beira da separação por conta de ciúmes e várias coisas. E aí a gente começou, né, a fazendo a terapia, trabalhando, trabalhando. Eu falei assim, olha, ela falou, meu marido não vai na igreja, só eu vou, eu chamo, ele não quer ir. Eu falei, então, mas você é que vai ser o canal que Jesus vai alcançar ele. Se você for para a igreja, chegar em casa, você brigar, você, né, ser outra mulher em casa, qual que é o exemplo que ele tem? Para que que ele vai querer ir para a igreja? Você vai falar assim, poxa, eu vou querer ir para a igreja se você não mudou nada? Não houve nenhuma transformação? E aí teve uma palestra do David Leonardo no shopping esses dias aí, né, acho que foi na semana da Páscoa. Aí ela foi, né, com o marido, e a palavra que ele trouxe, assim, falou muito com o marido dela, porque ele tem muitos bloqueios, muitas feridas emocionais relacionadas ao pai, principalmente, né, e muitas vezes a gente tem bloqueios em relação ao pai e a gente transfere isso para Deus, né, temos uma paternidade, às vezes, adoecida, e a gente transfere isso como se Deus fosse igual ao nosso pai terreno, e não é. Deus é santo, nosso pai terreno é humano, assim como nós, né, então, nós precisamos ser o exemplo, o canal, o instrumento por onde Jesus vai trazer as pessoas para o caminho dele. Mas para isso a gente precisa buscar essa cura, essa libertação, porque eu falar de Jesus, mas depois eu vou lá e tratar mal alguém, ou eu falar de Jesus na igreja, vou lá, prego, falo de Jesus, mas dentro de casa eu brigo, eu xingo, eu faço o escarcéu. Então não está sendo coerente, né? Então, que Jesus, nessa manhã, ele possa falar com cada uma de vocês. Eu não sei o que cada uma passa, qual é a área da sua vida que está precisando de cura, se é relacionamento, mas Jesus sabe. Jesus te conhece muito mais do que você se conhece.
Então, que o Espírito Santo possa trazer à sua memória, se tem algo que talvez você precisa se libertar através do perdão, muitas vezes, que você precisa perdoar alguém, ou que você precisa se perdoar por uma falha, né? Assim como a mulher samaritana que teve vários maridos e, né, nenhum deu certo, talvez você já passou por vários relacionamentos, não maridos, mas às vezes amizades, que te trouxeram dor, te trouxeram sofrimento. Então, de repente, você precisa perdoar essas pessoas, né? Libertar, liberta, porque assim você vai ser liberta, né? De dentro para fora. Então, que você possa orar e pedir ao Espírito Santo, porque ele traz. Várias vezes que às vezes eu estava me sentindo angustiada, eu falava, Senhor, por que que eu não me sinto digna? E um dia e às vezes a gente ora, e naquela hora Deus não responde, muitas vezes. Vai responder depois, que você não está nem pensando. Um dia eu limpando a casa, aí o Espírito Santo trouxe ao meu coração, você não se sente merecedora. Aí eu lembrei de quando eu orei, eu falei, então muitas vezes a gente está orando, está pedindo, e às vezes naquele momento Deus não vai trazer. Porque às vezes a gente não está nem preparado, se ele trouxer a resposta, a gente não vai nem entender. Então, todas as orações são respondidas, lembrando que Deus não vai responder de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade dele e com a nossa necessidade. Né? Tem um colega nosso que foi pregar na igreja falando sobre finanças, ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Deus, ele atende às nossas necessidades, não os nossos desejos. Porque às vezes a gente quer algo que não é para nossa necessidade, é nosso desejo. Então, muitas vezes ele não atende, a gente fica ali chateadinha, né? Fazendo birrinha como uma criança, porque Deus não atendeu o nosso desejo. Então, ore, busque, peça a Ele para curar se você precisa de cura, se é no seu casamento, se é no seu relacionamento com seu filho, se é no relacionamento com seus pais. De repente, como eu falei, você não está sendo como a mulher samaritana, mas de repente você excluiu alguém da sua vida. Quantas pessoas que excluem pais, né? Às vezes já estão idosos, então só dá trabalho, ou então tomou uma decisão na vida e às vezes os pais, naquele momento, falou: olha, então a partir de agora não me considere como pai. E essa pessoa tomou aquilo como verdade e ela não enxerga mais aquela pessoa como um pai. Ou talvez o seu pai tenha algum problema, alguma doença, às vezes é alcoólatra, você fala, é aquele bêbado, eu não preciso dele. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus usou aquele homem para que você estivesse aqui hoje. Ele pode não ser o homem perfeito, a sua mãe pode não ser a mulher perfeita, mas é através daquela mulher, é através daquele homem que Deus usou para que você estivesse aqui hoje. Então, talvez você não esteja como a mulher samaritana, mas você esteja do outro lado, excluindo alguém da sua vida, alguma amizade, alguém da sua família, alguém que já te ajudou em algum momento, ou às vezes alguém que te desprezou em algum momento, e agora você, vou excluir essa pessoa da minha vida, não faz falta mesmo, mas talvez você precisa liberar o perdão, não necessariamente se relacionar com ela, mas liberar o perdão. Uma vez eu ouvi numa palestra falando sobre a questão do perdão, a falta de perdão é como você carregar uma brasa quente. Quem está se queimando é só você, a outra pessoa ela nem sabe às vezes que você está chateada, está magoada. Então, que libera o perdão, é que se liberta, porque para outra pessoa, enquanto está aqui dentro, está fazendo mal para quem? Para nós, não é para outra pessoa. Então, talvez você precisa liberar esse perdão para alguém que te excluiu, talvez alguém que não te deu a oportunidade que você esperava que você tivesse, porque talvez naquele momento você só estava buscando aquela oportunidade para se sentir reconhecida pelo homem, não por Deus. Então, muitas vezes Deus fecha portas, justamente para mostrar, você está buscando, você pode estar buscando algo que é certo, mas da maneira errada. Eu quero ser pregadora, mas talvez eu estou querendo ser pregadora não para honrar, glorificar a Deus, levar a palavra dele, assim, de verdade. Muitas vezes eu estou buscando para o meu reconhecimento, e muitas vezes Deus não vai permitir que isso aconteça. E aí as portas vão ser fechadas, eu vou ficar chateadinha, poxa, né? Ninguém me dá oportunidade, mas pode ter certeza que a hora que você abrir seu coração, a sua mente, a sua alma para ser curada dos traumas emocionais, das feridas emocionais, e você estiver preparada, buscando realmente um relacionamento com Deus, as portas vão se abrir, portas que você nem imagina, pessoas que você nem imagina vão te chamar para fazer alguma coisa.
aquilo que você queria muito. Então, independente do que você está vivendo hoje, independente da situação, saiba que Deus quer mudar você em primeiro lugar. A partir do momento que ele muda você, ele pode mudar a situação ou não também. Aí vai depender dele. Ele pode mudar tudo, né? Porque ele faz o que ele quiser fazer, ele pode todas as coisas. Mas se Deus não está mudando uma situação na sua vida que você está orando há muito tempo, e talvez você ainda não orou para Deus mudar você, comece a orar. Senhor, já que a situação ainda não mudou, mas eu acredito que pode mudar, mude a mim. Me ajude a entender o que eu preciso aprender. Me ajude, Senhor, a libertar daquilo que ainda me magoa. Porque talvez um trauma seu relacionado ao seu pai, você está transferindo para o seu marido. Muitas vezes, de forma inconsciente, o seu marido te fala alguma coisa com você, você já pronto, já muda completamente. Mas aquele sentimento, muitas vezes, não é relacionado ao marido, às vezes é relacionado ao pai, às vezes é relacionado à mãe, alguém que te magoou em algum momento. E isso é muito comum, né, nos casamentos, principalmente, ou em relação a filhos, né? Quantas mães que não conseguem abraçar seu filho, dizer que ama o seu filho? Não é porque ela é uma mãe ruim, mas muitas vezes ela não recebeu esse amor da mãe dela, dos pais dela, de alguém que ela amava. E hoje ela criou um bloqueio de não conseguir se aproximar dos seus filhos. Então a gente precisa realmente pedir a Deus para que Ele nos liberte, para que Ele nos transforme, nos cure, né, nos restaure, né, a nossa saúde emocional, a nossa saúde mental, que Ele renove a nossa mente para que a gente não fique acreditando em coisas que a gente ouve por aí, mas que a gente busque na palavra dele, que é verdade, né, que é verdadeira, que ela sempre vai trazer ali uma mensagem para nós. Então era sobre isso que eu queria trazer e eu quero fazer uma oração, tudo bem, Eliane? Para finalizar aqui essa parte, quero orar por cada uma de vocês. Feche os seus olhos, permita que Jesus possa tocar você nesse momento. Assim como a mulher do fluxo de sangue que foi atrás de Jesus, que buscou Jesus para receber a cura. Eu quero te pedir, Jesus, pedir a Ti, Espírito Santo, que nesse momento possa tocar em cada uma dessas mulheres que estão aqui. O Senhor sabe o que cada uma realmente precisa, o Senhor sabe em que área que de repente alguma está sangrando, está necessitando da sua cura, que já buscou em tantos lugares, mas ainda não recebeu. Mas nós sabemos que o Senhor pode curar. O Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus que liberta. Senhor, liberta essas mulheres, se tem trauma, se tem bloqueios emocionais, se tem feridas, se tem relações, Senhor, paternas, maternas que precisam ser curadas, que o Senhor possa curar. Jesus, nesse momento, elas estão tocando nas suas vestes. Sinta, Jesus, elas tocando nas suas vestes e libera, Jesus, a cura em qual área for que elas estão precisando, porque só o Senhor é capaz de adentrar nas profundezas da nossa alma, só o Senhor é capaz de tocar onde nenhum ser humano é capaz de tocar. Cura cada uma delas, ó Deus. Ajude com que elas possam liberar o perdão, independente de quem fez, independente da situação que aconteceu na vida delas, mas que elas possam liberar o perdão, que elas possam se perdoar também, Senhor, porque muitas vezes a gente fica presa ali ao auto-julgamento, à autocrítica e não se perdoa. Mas o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que liberta, Senhor. Perdoe, Senhor, as falhas que elas cometeram, ó Deus, e que a partir de hoje elas possam se sentir renovadas pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua generosidade, pela tua graça, Senhor. Senhor, cura os relacionamentos, cura os casamentos que estão passando por situações difíceis, por conflitos, ó Deus. Se tem mães aqui que estão com filhos nas drogas, na bebida, ó Deus, na prostituição, independente de qual seja a situação, que o Senhor possa curar, curar essa maternidade, Senhor, curar esse relacionamento, curar essa pessoa, Senhor, esse filho que está fora dos teus caminhos, Senhor. Se tem alguém aqui que precisa, Senhor, liberar
perdão por alguém que a machucou, por alguém que a violentou, se ela passou por um relacionamento abusivo, ó Deus, que o Senhor permita que a cura ocorra e que ela libere o perdão em relação a essa pessoa, não porque a pessoa merece, mas porque o Senhor quer ver essa mulher liberta, o Senhor quer ver essa mulher curada, restaurada, e que ela possa, a partir de hoje, ser uma nova mulher para viver aquilo que o Senhor tem para ela, que ela possa viver os teus planos que são melhores e maiores do que todos aqueles que nós fazemos, ó Deus. Permita, Senhor, que elas sejam como a mulher samaritana, aquelas que ainda estão resistentes, Senhor, à cura, aquelas que ainda são resistentes a aceitar o teu amor, porque um dia ela não recebeu o amor de alguém, mas o Senhor está aqui nesse momento, com os seus braços abertos para amar, para abraçar, Senhor, para acolher, para curar, para fornecer a água da fonte da vida, aquela que jorra de dentro para fora, aquela que não acaba, aquela que sacia qualquer sede emocional, qualquer sede espiritual. Jesus, eu coloco nas tuas mãos a vida de cada uma dessas mulheres e que estenda também para suas famílias, ó Deus, que as bênçãos, a cura emocional, a cura espiritual, a libertação, que ela possa se estender a todas as famílias que estão sendo representadas aqui. O Senhor é um Deus que salva, restaura, cura, e que o seu amor curador, libertador, nos permita ser renovadas, restauradas, para que nós possamos, Senhor, a partir de agora, ser mulheres renovadas, mulheres que vivam, Senhor, uma nova fase, que a gente possa viver uma nova história da nossa vida, uma história nova para contar, que foi curada, que assim como a mulher do fluxo de sangue, assim como a samaritana que recebeu o amor de Jesus, que Jesus foi até ela, Jesus veio até nós. Jesus veio até nós nos curar, e nós tocamos as suas vestes, e o Senhor nos curou, o Senhor nos libertou, o Senhor liberou o seu poder para que nós possamos ser instrumentos teus na vida de outras mulheres, de outras famílias, ó Deus. Que possamos ser mulheres transformadas, restauradas, reconfiguradas e reposicionadas para servir ao Senhor. Não importa se é dentro da igreja, não importa se é numa ONG, independente de qual ambiente for, mas que a partir de hoje possamos tomar o nosso lugar, o lugar de mulher curada, sarada, restaurada, e mulher que se posiciona para cumprir o propósito que Deus tem, porque Deus tem um propósito, Deus tem um chamado para cada uma de nós. E se até hoje você ainda não assumiu o seu propósito, que a partir de hoje você possa se posicionar, porque Jesus está te curando, está te restaurando, está te trazendo uma nova identidade. Se tem mulheres que tinham uma identidade distorcida devido a situações traumáticas que viveu, que Jesus possa limpar as suas lentes para que você possa se enxergar, se reconhecer como filha de Deus. Porque Deus te ama, Jesus te ama, e Ele te enxerga, enxerga a sua essência, e que você também possa enxergar a sua essência, que identidades possam ser transformadas, restauradas e curadas, em nome de Jesus. Amém.